Bom, Felipe, nós falamos aqui que ela é uma boa opção aí de rotação de culturas, né? Por quê? O que diferencia ela do milho, por exemplo, de outros cultivos que são usados na rotação? Atualmente, o Brasil faz uma rotação, né, uma monocultura de duas culturas, soja, milho, soja, trigo. A carinata ela vem para entrar como um terceiro membro dentro dessa rotação. Ô, Felipe, como que você falava aqui sobre a redução, né? Ela é muito mais sustentável. É justamente sobre esse óleo, essa substância que possui a carinata, que ajuda aí a reduzir a emissão de CO2? É também, mas é todo o manejo. Então, hoje a cultura ela deixa em torno de 52 toneladas de matéria verde acima do solo e de 8 a 10 abaixo do solo. Então, todo aquele carbono que ela absorve, ela acaba deixando como uma cobertura. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Seguidor de Oeste, seja sempre muito bem-vindo. Olha só, a planta se torna opção viável para menor emissão de CO2. Felipe Minarelli é gerente de Carinata Brasil e Paraguai da Nufarm. Seja muito bem-vindo, Felipe. Olá, Joyce, tudo de bom? A carinata é uma planta, digamos, parente da canola. Ela apresenta boa adaptação ao solo e clima e se torna alternativa para a rotação de culturas e rentabilização de entre safra. Felipe, explica um pouquinho melhor o que é essa carinata, como que está a produção no Brasil. Você é gerente de carinata Brasil e Paraguai. É mais comum esse cultivo no Paraguai que no Brasil? Como que está? A carinato, como tu disseste, é uma cultura prima da canola, então também é uma brássica. É uma cultura que ela veio da Etiópia, então ela é muito acostumada para o clima tropical, apesar de nos últimos 5, 6 anos a gente ter cultivado ela muito no Uruguai e na Argentina. Com a subida da carinata para Brasil e Paraguai e tendo o clima voltado ao que durante 50 milhões de anos a cultura se evoluiu e desenvolveu, a gente prevê e já tem resultados de que a produtividade no Brasil e Paraguai tende a ser muito melhor. Então, o Brasil está indo na vanguarda, com uma área muito maior e mais rápida do que o Paraguai, mas o Paraguai também vem acompanhando o Brasil de perto. E provavelmente foi isso aí que despertou o interesse aí dos produtores, né? A boa adaptação ao solo, ao clima. A gente tem uma cultura que ela precisa de 200 a 250 milímetros de água para desenvolver. Isso é 40% a menos do que o trigo e bem a menos também do que o milho. É uma oportunidade de fazer uma rotação de cultura, uma cultura sustentável e rentável, e ainda quase que um seguro natural contra intempéries. Ou seja, o Brasil, né, o agro brasileiro não é só milho, soja, trigo, arroz, tem outros cultivos também interessantes aí que podem se tornar lucrativos para o produtor. Explica pra gente a diferença entre a carinata, a canola e outras oleaginosas. A canola ela não é ela produzida, ela é extraída, né, de uma outra planta. A canola, a diferença entre a canola e a carinata é que a carinata tem um alto teor de ácido eurúcico. Isso é um componente do óleo que torna o óleo tóxico para a alimentação humana. Então, a destinação do óleo da carinata não pode ser usado para alimentação humana. O que parece ser um prejuízo para a carinata acaba gabaritando ela para um mercado de SAF na Europa, em que o óleo de biocombustível, de bioquerosene, ele não pode competir pela uma matéria-prima alimentar. Então, como o óleo da carinata é tóxico, a gente nunca vai ter essa competição. No caso da canola e as outras oleaginosas, como a soja, a gente tem essa competição porque ela também tem a dupla aptidão para alimentos. O europeu, ele quer voar verde, mas não às custas de alguém morrendo de fome. Então, esse que é o mote que faz com que a carinata tenha esse benefício sobre as outras oleaginosas na produção de SAF. Bom, Felipe, nós falamos aqui que ela é uma boa opção aí de rotação de culturas, né? Por quê? O que diferencia ela do milho, por exemplo, de outros cultivos que são usados na rotação? Atualmente, o Brasil faz uma rotação, né, uma monocultura de duas culturas, soja, milho, soja, trigo. A carinata ela vem para entrar como um terceiro membro dentro dessa rotação. A gente já tem vários estudos, e reforço até um estudo da cooperativa agrária, em que fazer rotação de soja e milho ou soja e trigo
Nos 7 primeiros anos, a gente até tem um ganho de produtividade, mas quando se coloca uma terceira cultura, a produtividade nos últimos 27 anos ela só tende a crescer. Então, primeiro, para produzir mais alimentos, fazer uma terceira rotação, uma terceira cultura é extremamente importante. E a carinata, além de funcionar como essa rotação, ela acaba diminuindo a quantidade de nematóides no solo. Então, é uma alternativa barata, né, e sustentável de controlar uma praga que vem assolando bastante os produtores. Ou seja, ela acaba contribuindo aí para a diversificação, então, das lavouras no Brasil, né? Enquanto que é estimado, e mais ou menos, a rentabilidade entre safras com o cultivo de carinata? Você tem esse dado? Hoje a carinata ela vai ficar com um custo aproximado com operações de 18 a 17 sacos por hectare e a produtividade mínima ou conservadora é de 25 sacos. Isso gera uma rentabilidade do produtor de em torno de 800 a 900 reais por hectare. A gente já teve alguns casos de produtividade de 40 sacos em que o produtor conseguiu rentabilizar em torno de R$ 2.500 por hectare, ou seja, talvez até mais do que ele ganhou com a soja no cultivo principal. Bem interessante. Agora, apesar da fácil adaptação aí ao clima, ao solo, como nós já colocamos aqui, quais as melhores regiões aí no Brasil para o cultivo da carinata? O Brasil tem sido uma grata surpresa e bênção para a carinata, porque a gente está produzindo ela do Rio Grande do Sul ao Tocantins e com altas produtividades. Como eu comentei, aqui a gente usa 25 sacos, ou seja, 1.500 quilos, como um número referência conservador, mas isso, todas as regiões têm superado esses números. Então, essas condições climáticas aí de solo específicas influenciam também na qualidade da planta? Influencia. Hoje a carinata ela pode ser produzida em solos mais restritivos, de teor menor do que 8% de argila, porém, a nossa recomendação é acima de 500, né, 600 metros de altitude em solos melhores. Então, grandes produtividades, e a gente já chegou a produzir 4 toneladas de carinata por hectare, seriam nesses solos mais estruturados. Mas os solos mais restritivos, onde muitas vezes a gente nem consegue produzir nada na safrinha, mesmo assim a gente teria aquela receita de R$ 800 por hectare, com uma produtividade em torno de 25 sacos. O importante é a gente respeitar a janela de plantio. Então, quando a gente fala de cerrado, de 20 de fevereiro a 20 de janeiro, e quando a gente fala de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, de 15 de abril a 15 de maio. É o que vai mudar aí a questão do tempo, então. Diante de todas essas facilidades, há alguma dificuldade ou algum impedimento no cultivo? Sim, existem dois. O primeiro é técnico. Então, muitos dos produtores ainda não estão acostumados com o plantio de uma semente tão miúda. A gente está falando de 1.000 sementes em 5 gramas desse material. Então, a regulagem é algo que o produtor precisa se atentar e na hora da colheita precisa ser uma colheita com maior atenção, um pouco mais devagar. Tirando esse ponto que é fácil do produtor se ajustar, a gente vai ter a parte de sustentabilidade e certificação. O produtor, quando ele deseja plantar, ele precisa passar por uma análise de viabilidade para certificação. O Brasil tem uma bênção de que a gente tem muita área e muita oportunidade para carinata, porém o produtor sempre precisa enviar para a gente o CAR dele e a gente fazer a pré-aprovação dessa área. Ou seja, são dificuldades que tem como superar, então. Perfeito. Hoje, nesse ano, a gente já teve 500 mil hectares analisados e interessados em plantar carinata. E deles a gente aprovou algo em torno de 400 mil hectares. Então, a taxa de aprovação é muito alta. E, Felipe, ela é uma planta, então, que se torna combustível, um combustível sustentável para a aviação? Isso. O alto teor de ácido eurústico no óleo, ele, além de gabaritar como um SAF, não competidor por alimento na Europa, ele traz um ponto de congelamento no óleo muito baixo, uma densidade próxima ou igual ao querosene fóssil e também traz um poder energético do óleo muito importante. Ou seja, hoje a carinata ela entra como um combustível, como um SAF, sem ter que fazer nenhuma adaptação no motor de avião e nenhuma adaptação no modelo de abastecimento dos aviões nos aeroportos. Então ela acaba sendo um substituto perfeito.
Quando comparado com soja ou com outros grãos, ela é aquela que tem a melhor pegada de carbono. Então, ela emite menos carbono do que qualquer outra cultura. Quando a gente compara com uma camelina, que é uma cultura que também está entrando no Brasil, a camelina emite 28 gramas de CO2, a carinata emite 14. O soja emite 68 e o querosene fóssil emite 89. Ou seja, a gente está trabalhando com excelentes alternativas no Brasil. Nós já vamos falar mais sobre a carinata, vamos a um rápido intervalo, fique com a gente. Agora vamos mostrar o novo vídeo da nossa campanha, mas olha só, já vou avisando, é um vídeo forte e impactante, que escancara uma realidade que poucos têm coragem de enfrentar. Veja o vídeo e entenda por que é tão importante assinar a Oeste, para que possamos continuar esse trabalho. 8 de janeiro de 2023. Clérisson da Cunha, conhecido como Clezão, foi preso durante atos de protesto em Brasília, promovidos por brasileiros inconformados com o desfecho da eleição presidencial. Durante meses, laudos médicos enviados ao STF pelo advogado de Clezão alertaram o ministro Alexandre de Moraes para os graves problemas de saúde do prisioneiro. O magistrado nem sequer apreciou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que pediu a liberdade condicional do enfermo para permitir-lhe que recebesse em casa tratamento médico adequado. Em 20 de novembro de 2023, Clérisson da Cunha morreu na penitenciária da Papuda. Explicação oficial: fora vítima de um mal súbito. Alguns meios de comunicação esconderam a notícia em cantos de página. Os demais ignoraram o assunto. Para quem tenta saber o que acontece recorrendo ao jornalismo estatizado, Clezão não morreu. Pior, nunca existiu. A Oeste contou a verdade na reportagem de capa. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Para assinar, acesse revistaoeste.com/assine ou leia o QR Code no canto da tela. Se preferir falar diretamente com a nossa equipe, entre em contato pelo número de WhatsApp DDD 11 942399799. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Ô Felipe, como que você falava aqui sobre a redução, né? Ela é muito mais sustentável, é justamente sobre esse óleo, essa substância que possui a carinata, que ajuda aí a reduzir a emissão de CO2? É também, mas é todo o manejo. Então, hoje a cultura ela deixa em torno de 52 toneladas de matéria verde acima do solo e de 8 a 10 abaixo do solo. Então, todo aquele carbono que ela absorve, ela acaba deixando como uma cobertura. E quando eu extraio só um grãozinho pequeno, que é um grão de mostarda, para quem tem essa referência. Ou seja, eu deixo muito mais carbono do que eu retiro. É isso que faz com que o balanço da carinata seja tão positivo e sustentável. A carinata ela pode ter outros fins ou não, apenas para combustível? Ela pode, a gente pode usar ela como combustível de navegação ou até mesmo como biodiesel. O ponto é que hoje a gente está atuando sobre um mercado premium, que é da aviação. Então, até que a gente esgote o mercado de aviação, ainda não faz sentido que a gente avance para os outros mercados. E a Anufarm, vocês fornecem, vocês são produtores, vocês trabalham com sementes de caricata, é isso? Isso, na Carinata a gente é dono de todo o banco de germoplasma.
a gente faz todo o melhoramento genético e protocolo agronômico. Então, a gente fornece a semente e garante a compra do grão do produtor também, através dos nossos parceiros. Outro ponto é que a gente também atua dentro da certificação. O produtor não precisa se preocupar com o processo de certificação, isso somos nós que fazemos. O que a gente faz é um ganha-ganha. Eu forneço informação técnica para o produtor e ele me fornece as informações para eu certificar o óleo. Quanto tempo tem a empresa? A gente tem 60 anos. Agora, esse departamento específico de carinata, quanto tempo tem dentro desses 60 anos aí de empresa? No Brasil nós temos 2 anos e no mundo já temos 10 anos. Você veja só, é recente ainda, né? Quase que uma descoberta e é uma cultura cheia de benefícios. Para a gente é a nossa menina dos olhos aqui dentro da Nucid. A gente vê como uma cultura que ela tem um apelo global e um apelo muito importante para o mundo. E para o Brasil, como eu disse, uma grata surpresa, porque aqui a gente está vendo as maiores produtividades e a maior quantidade de terra disponível para a gente produzir. E por que só 2 anos, nesses 10 anos que vocês estão trabalhando com carinata, só 2 no Brasil? Vocês focarem em outros países, por que só 2 anos no Brasil? Quando a gente comprou o banco de germoplasma de carinata, os primeiros ensaios foram feitos na Argentina e no Uruguai. A ideia era que ela fosse muito parecida com a canola, que gosta de ambientes mais frios. Então a gente levou para esses ambientes, começou a fazer o melhoramento e desenvolvimento de híbrido, para só depois a gente trazer aqui para o Brasil, depois de 4 anos de testes e ensaios para ver a adaptação dela. Então a gente preferiu usar o nosso programa de melhoramento onde a gente tinha mais know-how e vir para o Brasil quando a gente tivesse segurança da cultura. Ou seja, agora entendi porque você disse que foi uma grata surpresa o Brasil, né? Porque é uma cultura mais de clima frio. Sim, sim. Ô Felipe, e o produtor que tem interesse em trabalhar com a carinata, qual que é a área mínima que ele deve ter, pelo menos, para poder investir nessa cultura? Toda a consultoria, certificação, a empresa fornece as sementes e tal, mas qual que é o mínimo de área para ele poder ter uma boa produção de carinata? A carinata é um cultivo bem democrático. A gente diz que a partir de 20 hectares o produtor já pode produzir. Isso pensando para que ele consiga encher uma carreta de um caminhão e seja viável a logística para ele. Os produtores no Brasil, eles estão usando mais como uma cultura realmente de rotação, entre safra, seria uma segunda ou terceira opção de cultura, né? Perfeito. Aqui o pessoal tem usado muito como uma cultura de cobertura e rotação, uma opção para safrinha, em áreas que ou eles deixariam o solo descoberto e tendo todo o dano de solo, erosão e perda de nutrientes, ou até encaixando dentro de pivôs de irrigação como uma terceira cultura. Então o produtor ele agora consegue fazer 3 safras no ano com a carinata. E como tem sido aí o crescimento, a adesão dos produtores a essa cultura? A cultura ela vem crescendo muito forte, muito por ser uma opção rentável para a safrinha. A gente vê os preços de milho e outras culturas de safrinha sofrendo muito pela pressão do mercado exterior e a carinata com um preço muito mais estável. Hoje a carinata paga em torno do preço de soja, em alguns lugares operando como soja premium. Então é uma opção dele proteger o solo, de ele reduzir nematóides, aumentar o teor de matéria orgânica e ainda ganhar um bom dinheiro. E o manejo é similar aí ao do milho, da soja? Ele vai usar a mesma máquina, o mesmo investimento que ele tem para plantio e colheita de soja. A parte de adubação, uma adubação basal, então que a gente precisa tratar como uma cultura de manejo, mas não requer nenhum outro investimento além do que o produtor já tem na propriedade. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Quem mora no Brasil tem a sensação de que existem 2 países distintos com o mesmo nome. Um é o dos discursos do governo e das reportagens divulgadas pela maior parte da imprensa.
O outro é o Brasil real. Como as notícias chegariam até você se a Oeste não existisse? Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Atenção, você que está cansado de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros. Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é pra você. É isso aí, Caut. Isso mesmo. A Vitae Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitais 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos, que é uma forma revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Então isso daqui, ó, você não precisa mais, tá bom? Uma única cápsula trazendo o conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. É isso aí, vejam só, com o Vitas 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, cúrcuma para aliviar as dores, creatina para fortalecer os músculos, colágeno tipo 2 para as cartilagens, MSM para reduzir os inchaços, clorela para o fígado e vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. Então ligue 0800 291 2200 e peça o seu Vitas 7.1 e você pode e deve usar junto com Ora Pronobis, que você já está acostumado. E atenção, as primeiras 100 pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto, vão ganhar o Ora Pronobis solúvel de brinde para experimentar e ainda vão levar esse umidificador de ar de brinde. Não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia. Com apenas 2 cápsulas do Vitas 7.1, você tem tudo isso de forma 100% natural. Ligue 0800 291 2200 e mude a sua vida hoje. Vitas 7.1 e pronto, Cauti. Felipe, nós falamos aqui que a Carinata é menina dos olhos aí da Nufarm, né? 10 anos, 2 no Brasil. A Nufarm, ela trabalha especificamente com sementes, com outras culturas. Quais outras culturas que a empresa trabalha? A gente trabalha com canola, com sorgo, milheto e mix de cobertura. Então, o nosso foco é desenvolver culturas para safrinha e culturas de inverno. E dentre essas culturas, a Carinata aí é que não compete com o sistema de alimentação, mais voltado justamente para o combustível e combustível sustentável, SAF, aviação. Perfeito. E a Carinata, ela vem sendo, né, uma grande oportunidade para os produtores, inclusive também atuando lá na Bahia, como uma cultura que pode preceder o cultivo de algodão. A Carinata, antes do algodão, além do controle de Rhotilencos, que é um nematóide que tem afetado muito a produção de algodão lá, ela também está gerando essa oportunidade de rotação nas áreas de pivô da Bahia. Você falou que o período é diferente, o período de colheita do Cerrado e do Sul, por exemplo. Qual que é o ciclo? 2, 3 meses, pelo que você colocou aqui no início? Isso, no Cerrado vai ser de 120 a 135 dias e em Santa Catarina e Rio Grande do Sul vai ser de 130 a 140 dias. É, uma média mesmo, a mesma média, só muda o período, né? Uma antecede, outra vem depois. Perfeito. A gente tem uma vantagem da Carinata e para poder ser plantada nessa época, que ela consegue suportar até menos 6 graus, né, nos períodos de geada. E isso faz com que, de novo, seja uma cultura que dá mais segurança para o produtor em produzir nesses momentos. E como que está a adesão aí dos produtores? Vocês têm mais clientes no Sul ou Cerrado? Qual que é a região? A gente tem atualmente mais demanda e mais procura na região do Mato Grosso do Sul. Então, apesar da maior área ser no Rio Grande do Sul, esse ano a gente teve uma demanda muito forte do Mato Grosso do Sul. Eu iria chutar o Sul justamente por causa do clima, que ela prefere mais o frio. No Mato Grosso do Sul é interessante a situação deles. Eles estão precisando de uma alternativa para a rotação de cultura na safrinha. Então, atualmente eles ficam com milho e sorgo.
e uma terceira cultura tem melhorado a produtividade. Outro ponto é que eles têm passado também por duas situações muito agravantes. Uma que são as secas, os veranicos que têm ocorrido na safrinha e têm prejudicado a produtividade, e a carinata suporta esse nível de estresse, e pelas geadas que também são esporádicas e sempre acontecem. Então, você ter uma cultura que suporta tanto a estiagem quanto a geada é um baita de um coringa na produção do MS. A carinata é mais uma opção de rotação de cultura para o produtor. Essa é a força do agro. Felipe, muito obrigada aqui pela sua participação, pelas suas informações. Obrigado, Joyce. Fico à disposição. Obrigada e gratidão a você que nos acompanha. Siga o nosso perfil no Instagram e vamos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional. – 8 de janeiro de 2023. Clérisson da Cunha, conhecido como Clezão, foi preso durante atos de protesto em Brasília, promovidos por brasileiros inconformados com o desfecho da eleição presidencial. Durante meses, laudos médicos enviados ao STF pelo advogado de Clezão alertaram o ministro Alexandre de Moraes para os graves problemas de saúde do prisioneiro. O magistrado nem sequer apreciou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que pediu a liberdade condicional do enfermo para permitir-lhe que recebesse em casa tratamento médico adequado. Em 20 de novembro de 2023, Clérisson da Cunha morreu na penitenciária da Papuda. Explicação oficial: fora vítima de um mal súbito. Alguns meios de comunicação esconderam a notícia em cantos de página. Os demais ignoraram o assunto. Para quem tenta saber o que acontece recorrendo ao jornalismo estatizado, Clezão não morreu. Pior, nunca existiu. A Oeste contou a verdade na reportagem de capa. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui.